Hoje eu quero falar com clareza sobre algo que está sendo tratado como normal, mas que está prejudicando uma geração inteira. A terceirização da infância para escolas, creches e atividades desde muito cedo. Eu estou falando de crianças de poucos meses ou de poucos anos, passando mais tempo com terceiros do que com os próprios pais, como se isso fosse o melhor para elas. Se esse assunto já te incomodou ou te fez pensar diferente alguma vez, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar por que essa escolha pode estar roubando do seu filho algo que nenhum currículo, professor ou instituição é capaz de devolver. Eu sou Lídia Noé e já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo para ajudar mães e pais a viverem a missão que Deus confiou com presença e com verdade. Essa narrativa de que a criança precisa estar na escola desde cedo para se desenvolver é falsa. Não é a escola que forma o caráter de um filho, não é o professor, não é o currículo. O que molda uma criança nos primeiros anos é a presença da mãe e do pai. É o vínculo construído diariamente. É a segurança de saber que a pessoa que cuida é também a pessoa que ama e que tem autoridade sobre ela. Quando você entrega o seu filho pequeno para passar a maior parte do dia fora de casa, a referência principal dele muda e ele aprende a buscar consolo, orientação e aprovação em outras pessoas. E aqui não há meio termo. Se você não ocupa o lugar central, alguém vai ocupar. E na maioria das vezes, esse alguém não compartilha dos valores, da sua fé e da sua visão de vida. Aliás, se você concorda que os pais precisam recuperar esse lugar na vida dos filhos, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e leva essa reflexão para mais famílias que precisam ouvir isso. Essa história de socializar desde cedo também é distorcida. A socialização de uma criança deve começar dentro do lar. A criança precisa aprender a conviver com seus pais, com seus irmãos e com seus familiares. Colocar uma criança de 2 ou 3 anos para passar 8, 10, 12 horas por dia com outras crianças da mesma idade, sem nenhuma supervisão e uma presença constante da mãe, não é socializar de forma saudável. É expor a estímulos e influências que você não controla. O mesmo vale para agendas lotadas de atividades extracurriculares. Encher o dia de compromissos para uma criança que mal aprendeu a falar não é preparar para o futuro. É roubar um tempo de convivência, de descanso e de formação dentro de casa. Os primeiros anos, eles não precisam de excesso de estímulos, eles precisam de qualidade de presença. Você já ouviu falar sobre o tempo de qualidade, o famoso tempo de qualidade que hoje muitas pessoas colocam como uma forma de aliviar a culpa por não estarem presentes em tempo de quantidade. Muito mais do que o tempo de quantidade, que também não é vivido com a atenção, nós precisamos somar os dois. É um tempo de qualidade com quantidade. Não adianta você pensar que você vai dar o seu melhor no momento que você pode. O seu filho foi confiado a você não para você fazer o que você pode, mas para você, enquanto adulto, fazer o que é necessário. E você precisa estar atenta a isso com o seu papel de mãe. A sua responsabilidade sobre o seu filho, essa missão, ela não vai te desqualificar para o mercado de trabalho, ela não vai também, se você escolher dar para o seu filho muito mais do que somente um ensino de qualidade ou encher a agenda dele de coisas para serem feitas, se você está em casa, presente, dedicada, amando, dando limites, orientando quando o seu filho faz escolhas que não estão alinhadas com a formação correta do caráter dele, é aí que está o processo de ensinar virtudes verdadeiras para uma criança. É aí que você vai colher os frutos na vida adulta, vendo o seu filho tendo um caráter que foi forjado desde a base por você, e não formado por outras pessoas que não têm esse vínculo afetivo que você tem com seu filho. Não adianta esperar que outras pessoas realizem ou sintam por você aquilo que Deus plantou somente no seu coração. Como católicos, nós sabemos que Deus confiou aos pais a missão de educar e formar os filhos. Essa é uma ordem natural e espiritual que não pode ser delegada. A escola é uma ferramenta, ela nunca pode ser a base. A base é a família. Quem nunca ouviu, eu mesma infelizmente ouvi, mas o bom é que, apesar de ter ouvido isso, os ensinamentos da minha casa, eles na maior parte do tempo, eles eram de fato alinhados com a formação de um caráter que estava alinhado com a nossa fé. Mas eu, por vezes, ouvi do meu pai, no momento onde ele estava nervoso, vendo os filhos brigar entre si,
Ao invés dele ir lá e colocar a ordem na casa, quantas vezes eu ouvi ele falando assim? E isso era uma forma vitimista, né? É por isso que eu pago escola cara para vocês se comportarem assim uns com os outros. Isso é um absurdo. E eu sei que ele não falava isso com má intenção. Mas eu sei também que, infelizmente, existem muitos pais que acham que quem educa é a escola. O tipo de educação que a escola oferece é de aprendizado de conhecimento e não de formação de caráter. Essa sempre vai ser uma base da família. Quando invertemos essa ordem, nós criamos um vazio que mais tarde vai ser preenchido por valores e por ideias que nem sempre refletem a verdade que nós, enquanto pais e mães, queremos transmitir. E eu entendo que existem situações em que a escola é necessária por questões reais de trabalho ou por circunstâncias familiares. Mas eu também sei que tem muitos casos em que são uma escolha por conveniência, por medo de mudar a rotina ou por acreditar em promessas de desenvolvimento precoce que não se sustentam. Se você pegar uma criança que muitas vezes a mãe fala assim, mas o meu filho, depois que foi para a escola, pensa lá, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, depois que foi para a escola, ele começou a fazer um monte de coisas que ele não fazia enquanto estava em casa. É claro, tem algumas perguntas para você. Quando ele estava em casa, você estava com ele, estimulando, conversando e brincando, ou você deixava ele na frente da televisão, ou você ficava no celular e deixava a criança brincando sozinha perto de você? Ou você deixava que essa criança ficasse na frente de uma tela de um telefone ou de um tablet? Como é que era esse estímulo em casa? E às vezes, você vê o seu filho se desenvolvendo e fazendo coisas que ele não fazia em casa apenas porque o marco de desenvolvimento dele está acontecendo e ele já viveria essas mudanças estando dentro da sua casa. Só que agora que ele foi para a escola, você acredita que é a escola que está fazendo ele ter esse tipo de comportamento novo, esses aprendizados novos, quando na verdade ele poderia estar sendo estimulado no brincar dentro da sua casa, conectado com você, sob a sua supervisão, e sem precisar que apenas 1 ou 2 professores ou professoras estejam se dedicando para várias crianças ao mesmo tempo. Uma criança nos primeiros anos de vida, ela precisa da presença e da atenção da mãe, principalmente da mãe. O pai representa a lei, o pai representa a proteção, mas a mãe, ela vai representar o porto seguro da criança. A mãe representa o cuidado, a atenção, e ela vai moldar para essa criança a percepção sobre o mundo como um lugar seguro. Quando essa presença é roubada e essa criança é exposta a um meio onde outras pessoas influenciam sem ter esse vínculo afetivo e sem esse estabelecimento de limites, infelizmente, não é para você esperar que o caráter do seu filho vai ser formado da melhor maneira possível. E é sobre esses casos que eu estou falando. Se em algum momento do vídeo você pensou em alguém que está vivendo exatamente essa situação, compartilhe esse conteúdo agora com essa pessoa. Às vezes, uma conversa com ela é o que ela precisa para repensar as decisões e proteger a infância do próprio filho. Antes de decidir que o seu filho passará a maior parte do dia longe de você, se pergunte se essa é a única opção ou se existe algo que pode ser ajustado. Pergunte se vale a pena trocar momentos que nunca mais voltarão por uma falsa sensação de que ele está adiantado em relação aos outros. O que o seu filho vive nos primeiros anos com você vai formar a base emocional, a base moral e a base espiritual que vai sustentar por toda a vida dele. Se essa base for construída por terceiros, não espere que ela vá refletir o que você acredita. Essa é uma conversa que incomoda porque tira as desculpas, mas também é a conversa que te liberta para que você retome o papel que Deus confiou a você, ser a primeira e a principal formadora do seu filho. Presença, vínculo e formação moral não são serviços que se contratam, são responsabilidades que se assumem. Agora eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você enfrenta para manter o seu filho pequeno mais tempo com você em casa. E se esse vídeo te ajudou a refletir, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua missão como mãe.